Nós estamos iniciando aqui uma série de vídeos que trazem aspectos e generalidades sobre processos biológicos de lodos ativados. Entre as alternativas de depuração biológica de águas residuárias, seguramente os processos aeróbicos de lodos ativados aí respondem pela ampla maioria dos casos utilizados aqui no Brasil. Né? A maioria dos sistemas de tratamento de efluentes empregam processos biológicos de lodos ativados e nós separamos esse conteúdo aí em módulos. Né? O primeiro módulo traz aqui introdução e fundamentos do processo biológico e é um módulo que se desdobra aqui em 3 partes, sendo a primeira delas a oxidação biológica e a cinética de reação. Todos em formato raiz, né? Flipchart e caneta. Bom, não poderíamos iniciar de outra forma sem ser aqui comentar sobre a reação de oxidação e a cinética dessa reação. Então, se partirmos de um modelo genérico, nós temos uma matéria orgânica sendo oxidada por uma ação biológica com conversão em gás carbônico, água, mais bactérias, né, mais energia, já que é um processo de oxidação, e mais uma fração dessa matéria orgânica que não foi convertida. Ok. Isso se dá por uma ação biológica. Bom, nós também podemos ter, na oxidação biológica, a conversão de amônia em nitrito, mais oxigênio em nitrato, numa reação que é conhecida por nitrificação. Bom, esses aqui são poluentes prioritários, né? Tratados aí pela legislação ambiental e necessariamente devem ser depurados previamente ao lançamento nos receptores finais. Então existe um limite para o lançamento de matéria orgânica, normalmente expresso na forma de DBO, e existe um limite para o lançamento de amônia. Né? E a oxidação biológica, então, é uma forma de tratar esses despejos até um nível de eficiência requerido. Então isso aqui é uma representação dessa reação, perfeito. Agora, cada uma dessas reações ocorre de acordo com uma taxa, com uma velocidade. Claro, se esse substrato for um carboidrato, um açúcar, essa velocidade é maior do que se esse substrato for uma proteína, um polímero natural ou alguma coisa que tem uma degradação mais lenta. Usualmente, essa cinética de reação, essa velocidade de reação não é levada em conta no dimensionamento dos sistemas, mas é prudente que se atente a isso. Dependendo do que for degradado, dependendo do que for oxidado, os reatores podem ter uma dimensão maior ou menor, um tempo de residência maior ou menor. Bom, isso então é uma oxidação biológica de uma matéria orgânica, de uma amônia, né, para que haja um produto final mais facilmente lançado nos receptores finais. Agora, claro, falamos aqui em termos de velocidade, constantes de taxa e tudo mais. Essas expressões cinéticas, elas vêm aí sendo tratadas na literatura há bastante tempo. Em 1949, Monod escreveu um artigo sobre o crescimento de culturas bacterianas. Ele marca aí o início, né, através de uma expressão para taxa de utilização de substrato, e a partir daí uma série de modelos foi proposto, Haldane com uma cinética de inibição, né, e alguns modelos empíricos também foram sugeridos. Tem um autor chamado Wesley Eckenfelder, que eu gostaria de deixar aqui como sugestão para quem quiser se aprofundar sobre modelos cinéticos e cinéticas de reação para lodos ativados, talvez um dos melhores escritores sobre processos de lodos ativados. Tem um livro dele exclusivamente sobre isso. Vamos utilizar aqui um modelo de utilização de substrato. A variação de substrato no tempo é igual a uma constante da taxa de reação vezes a concentração de biomassa
vezes a relação entre esse substrato e sua concentração inicial. Bom, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quanto maior for a constante da taxa, maior vai ser a taxa de utilização de substrato, ou a degradação de substrato. Quanto maior o K, maior a degradação. Quanto maior a quantidade de biomassa dentro do reator, também maior a taxa de degradação. Ok, essa equação aqui, na sua forma integrada, nós temos que a concentração final do substrato é igual a uma concentração inicial E na menos K xv tempo sobre S0. Essa é uma expressão cinética, que diz que a variação da concentração de substrato, né, se comporta de uma forma exponencial ou logarítmica, tanto faz, no tempo, desse jeito aqui. Então, se nós iniciarmos aqui um ensaio de degradação biológica de um substrato, né, de um poluente qualquer, um volume conhecido aqui, aeramos esse volume, fornecemos oxigênio, colocamos as bactérias aqui dentro e começamos a medir a DQO com o tempo. Iniciamos numa DQO ou numa DBO de, sei lá, 2.000 miligramas por litro e a partir do tempo nós vamos perceber uma queda nessa concentração. E a concentração vai caindo até que um resultado final desejado seja alcançado. Então saímos de 2.000 para 200. Saímos de 2.000, oxidamos isso por ação biológica e lá no final de um tempo t, chegamos em 200. Um tempo t aqui. Esse tempo aqui é o volume do reator dividido pela vazão de entrada, ou seja, é o tempo de residência, é o tempo necessário para que esse substrato seja convertido, né, em CO2, água, biomassa, e resulte aqui permaneça aqui um residual aceitável. Então essa é uma expressão cinética, né, que pode ser utilizada para a gente definir esse tempo aqui. Quanto tempo eu preciso dentro de um reator para que a concentração saia de um valor final até um valor inicial até um valor final necessário. Notem o seguinte, eu tenho uma concentração de entrada, conheço, certo? Estabeleço uma concentração de saída que eu desejo, estabeleço uma concentração de bactérias dentro do reator, sólidos suspensos voláteis, né? Conheço a concentração de entrada, aparece aqui novamente, a constante da taxa de reação, isso a gente tem um banco de dados aí, podemos colocar isso à disposição, carboidratos, por exemplo, entre 0,6 e 0,8 dia na menos 1. Né? E o que sobra para a gente determinar? Isolamos o tempo. Conhecendo o tempo, conhecemos o volume necessário para o reator. Então, temos aqui uma oxidação biológica, que é o que acontece aí em processos de lodos ativados, uma reação de oxidação que segue uma velocidade. E essa velocidade aparece aqui numa equação, num modelo proposto aqui para a constante da taxa de reação, onde, sabendo a concentração de entrada e a concentração desejada na saída, nós conseguimos definir o tempo de reação necessário. Isso aqui também pode virar, isolando o K, nós vamos ver isso mais para frente, isso aqui pode virar um indicador para o desempenho do processo. Podemos avaliar esse K continuamente, porque em reatores operando, nós temos as concentrações de entrada, de saída, concentração de sólidos, temos o tempo, então podemos calcular o K a partir de cada série analítica para saber se o reator está operando bem ou mal. Então não apenas fundamentos, mas também controle operacional podem ser feitos a partir da cinética de oxidação biológica.